shine like a reflection on like a rose. I'm Italian girl, you got a nation. Hello guys, welcome back. Let's continue our study. Today, Unit 4, So, To, Either e Neither. Então, vamos continuar nossos estudos hoje, dando sequência na unidade 4. A gente vai ver aqui o uso do so, to, either e neither. Bem, vamos lá. Essas expressões são usadas, o so, to, either e neither, nós usamos para concordar com alguma coisa que foi dito anteriormente, usamos algumas, no caso de a frase, se a gente estiver concordando positivamente ou concordando negativamente, Então, uma frase que eu posso falar aqui em português, você fala, estou com fome. Aí eu posso falar, eu também. Ou ele também. Essas expressões são usadas para esse tipo de concordância, digamos assim, Então, se em inglês você fala I'm hungry, eu posso falar me too. Não está errado, Tá certo. Mas existem outras formas da gente fazer essa concordância, ampliando aí o nosso vocabulário usando outras expressões, Então, se você fala I'm hungry, eu posso falar so am I. Ou eu posso falar I am too. Estou concordando com você, Você está falando eu estou com fome, eu estou falando eu também. Então, você fala I'm hungry, so am I. Ou, se eu quiser falar de outra pessoa, na terceira pessoa, eu vou usar aí o verbo adequado à terceira pessoa, Então, se você fala I'm hungry, eu vou falar so is he, Ele também. Ou he is too. No caso, ele também. Ou, se for plural, você fala I'm hungry. Aí eu posso falar so are they. Eles também. They are too. Eles também. Então, aqui eu estou usando o uso aqui do verbo to be. E se não tiver verbo to be, tiver um verbo modal ou um verbo auxiliar, a gente tem que fazer o uso desse verbo, ou auxiliar, o modal ou auxiliar, tem que aparecer também na expressão que estamos fazendo para concordar. No caso agora com o can. Então você fala I can speak 5 languages fluently. Aí eu falo so can I, I can too. Então, se você está falando que você fala 5 idiomas fluentes, eu estou falando eu também, Poderia usar o me too? Poderia, Mas a gente pode usar aí outras dessas expressões, Então, você fala I can speak 5 languages fluently. Eu falo so can I. I can too. Ou, se for terceira pessoa, so can she. She can too. Então, aí o uso do verbo can. Já se aparecer o verbo auxiliar have, nós temos que prestar atenção se a gente está falando de uma terceira pessoa. Aí temos que usar o has, Mas vamos ver o primeiro exemplo aqui, usando o I. I've been to Paris 8 times. Aí eu falo, so have I. I have to. Então, você fala que você foi para Paris 8 vezes e eu estou falando eu também. I've been to Paris 8 times. So have I. I have to. Ou um ou outro, na verdade, Não é os dois juntos. Ou é só, ou eu posso falar so have I ou I have to. E se for uma terceira pessoa, aí tem que usar o has, Então, você fala I've been to Paris 8 times. Aí você está falando, ele também. So has he, Ou he has to. No caso do would, também é a mesma coisa, só que do would não muda, Porque é modal, não vai mudar em terceira pessoa. Então vamos lá. Você fala, I would like to learn another language. Aí eu falo, so would I, Ou I would too. Então você está falando para mim ali que você quer aprender um novo idioma. Aí eu estou falando, eu também, só com o uso do would. I would like to learn another language. So would I. E se for uma terceira pessoa, a gente fala so would he ou he would too. Quando não aparece um verbo to be, I am, is ou are, ou um verbo auxiliar, have, has,
ou um verbo modal, should, would, will, could. Quando não aparece nenhuma dessas informações na frase, aí nós usamos o auxiliar do ou o does, se caso for em terceira pessoa, né? Vamos ver ali o exemplo. Você ou did, no caso se a frase estiver no passado. Então ali tem uma primeira frase, um exemplo. I need to lose weight. Você falou para mim, I need to lose weight. Né? Eu falo, so do I. Ou I do too. Vamos ver ali essa frase. Então, I need to lose weight. Eu preciso perder peso. Tem verbo to be? Não. Tem algum verbo auxiliar? Não. Tem algum verbo modal? Não. É uma frase que está escrita no presente simples. Né? Ali, sem o uso de nenhum desses, nem o to be, nem modal, nem auxiliar, nem nada. Então, o auxiliar que nós usamos nesses casos é o do ou does para as terceiras pessoas, né? Como se a gente fosse fazer uma pergunta, né? É o mesmo auxiliar. Então, você fala para mim, I need to lose weight. Eu falo, so do I. Ou eu posso falar, I do too. E se for terceira pessoa, usamos o does. Então, você fala para mim, I need to lose weight. Aí eu falo, so does he. Ou he does too. Ele também. Então, é uma forma de a gente fazer aí com o uso do... Se tiver no passado, né? Aí usamos o did para todas as pessoas. O exemplo que está ali. I studied for 5 hours yesterday. Né? Eu falo, so did I. Ou I did too. Então, você está me falando que você estudou 5 horas ontem e eu falei, eu também. Né? Então, I studied for 5 hours yesterday. So did I. Ou se for uma terceira pessoa, so did he. Né? Ou he did too. E no caso de negativas, nós podemos usar o me neither, né? Que é o nem eu. Né? Ali está faltando um N ali, mas é o nem eu, esse me neither. Ou a gente pode falar he neither, né? Se caso fosse uma terceira pessoa. Né? Não está errado você só falar me neither, né? Mas podemos usar aí outras expressões, né? Então, vamos ver. Então, no caso de verbos to be, você fala para mim, I'm not hungry. Então, né? Você está falando que não está com fome e eu vou falar que eu também não estou, nem eu. Né? Então, I'm not hungry. Aí eu posso falar, neither am I. Ou, I'm not either. Né? O caso aí de você falar eu nem eu ou nem ele se fosse uma terceira pessoa, neither is he ou he isn't either. Reparem que quando usamos o neither, a frase não aparece nenhuma indicação de negativa, porque o neither já é a própria negativa. No caso, você usar o either, aí sim tem que aparecer uma negativa. No caso ali, o I'm not. Tá? Então, neither não precisa negativa. Either precisa. Agora vamos ver com o modal. O can, ali no caso can't. I can't speak 5 languages fluently. Oh, neither can I. Ou posso falar I can't either. Né? Então, reparem que aqui o neither está ali a frase can, não está na negativa. E já no caso do either, a frase aparece ali com a negativa, o can't. Né? Então, você está falando que não fala 5 idiomas e eu estou falando nem eu. Né? Então, I can't speak 5 languages fluently. Oh, neither can I. Passado na negativa, vamos usar o didn't. I didn't get a raise. Neither did I. Ou I didn't either. Então, você está me falando que você não recebeu um aumento e eu estou falando também que eu não recebi, nem eu, né? Então, I didn't get a raise. Né? Neither did I. Ou se fosse uma terceira pessoa, neither did he. Ou he didn't either. Agora, então, verbo to be no passado. I was fired. Vou falar so was I. Então, eu tenho que respeitar o tempo verbal e o que está sendo usado na frase anterior. Né? Então, você está falando para mim, I was fired. Você foi demitido. Então, eu vou falar, eu também fui. Né? I was fired. So was I. Ou I was too. Se for em terceira pessoa, vamos ver.
I was fired, você falou. Aí eu falo, so was he. Ou he was too. Ou se fosse no plural, você fala, I was fired. Aí eu falo, so were we. Ou we were too. Agora usando um verbo auxiliar na negativa. No caso, have. I haven't seen this movie yet. Né? Você está falando que não viu esse filme. Eu estou falando, nem eu. Né? Então, I haven't seen this movie yet. Ou, neither have I. Ou, I haven't either. Se fosse uma terceira pessoa, I teria que usar o has. Né? I haven't seen this movie yet. Você falou. Aí eu falo, neither has he. Ou, he hasn't either. Então, até aqui, esse momento, a gente está falando de concordar, né, na afirmativa ou na negativa. E como que a gente faz para discordar, né, de uma forma educada, né? Então, ali, be polite, na hora de você fazer essa... expor a sua ideia sem, né, de uma forma mais delicada. Então, basta simplesmente usar uma expressão contrária àquilo que a pessoa falou. Se a pessoa falou algo afirmativo, e você usa uma expressão negativa, né, e vice-versa. Então, ali tem 3 diálogos, ali exemplificando. O primeiro, a Lucy fala, oh no, I didn't buy the subway ticket. I didn't buy. Então, ela está falando que não comprou, está no passado e na negativa. Você simplesmente vai falar, I did. Você não precisa falar a frase inteira também, né? Então, você só vai falar o contrário do que a pessoa falou, né? Então, ali ela está falando, I didn't buy the subway ticket. I did. Tá vendo que o but está ali implícito? Tá ali, não precisa ser falado, né? Então só fala I did. Ao contrário. Aí ele tem uma conversa de pai e filho. Olha lá, o pai falando. I want to go to fishing. I want to go fishing next week. Aí as crianças falam. Well, we don't. We prefer to go to the park. O pai está falando que quer pescar e os filhos querem ir para o parque, né? Então, vocês repararam ali que é uma frase que não tem verbo to be, não tem auxiliar, não tem modal, tá no presente simples, né? E na afirmativa. Então, eu só uso o auxiliar da negativa, né? Para discordar. Então, vamos ver de novo, ó. I want to go fishing next week. Well, we don't. Né? Ele já está falando que eles não querem. Só com esse we don't já é o suficiente. O próximo exemplo ali é do Ethan e do Bill. Did you enjoy the concert? Então ele está fazendo uma pergunta ali, né, no passado, porque a gente está vendo que já tem um auxiliar ali, o did, né, indicando o passado. Mas vamos ver o que o Bill falou ali. Ó. Well, did you enjoy the concert? No, not really. I'm not a big fan of rock. Então ele já está falando que aquele not really, já está falando, não muito. Né? Então é um jeito aí de você também contrariar uma situação. E podemos usar também os rejoinders. Rejoinders são frases curtas, dadas como respostas, para sinalizar um interesse, uma surpresa, alegria, tristeza, né? Então, para expressar interesse. A gente pode usar o tell me about it ou I see, né? Então a pessoa fala, he's driving me crazy with his stupid jokes. Oh, tell me about it. I see. Então é um jeito de você expressar ali interesse no que a pessoa está falando, né? Me fala mais, né? Eu entendo, né? É mais ou menos isso que essas expressões querem passar. Surpresas, podemos falar, you're kidding. Né? Ou I can't believe it. São jeitos de você expressar surpresas. Alegria. Really? That's great. That's wonderful. That's so nice. Oh, that's nice. Terrific. Então, são expressões que expressam ali a alegria, né, que você pode colocar ali durante o seu diálogo. Ou se quiser expressar uma situação mais triste, né, você pode falar assim, that's too bad. Sorry to hear that. Ou simplesmente um oh no, né? Já está passando ali expressando a sua tristeza. So guys, this is the end.
Não deixei nenhum exercício lá no plural essa semana, né? Para deixar vocês com mais tempo para finalizar o trabalho, né? A entrega é sexta-feira, dia 10/7. Então, por isso, eu não coloquei lá nenhuma atividade para deixar vocês com mais tempo para fazer essa finalização aí para quem ainda não terminou, tudo bem? Então, por hoje é só. Bye bye, guys. See you later. I'm like, reflection on, yeah,